Salve turma, professor Ederson aqui mais uma vez. Na aula de hoje iremos tratar sobre a globalização e os seus efeitos. Nós já estudamos que a globalização ela começa lá no século XV com as chamadas grandes navegações, com a descoberta dos novos continentes e o mercantilismo, que era o comércio entre os continentes, que se dava principalmente entre a Europa, a África e a Ásia. E com a descoberta das Américas, se intensificou-se aí o processo de urbanização, não, gente, desculpa, de globalização. Diminui aqui a telinha. Vamos lá, aqui. Globalização e seus efeitos. As crises dos anos de 1970. Galera, em 1970 teve a crise do petróleo, mais exatamente em 1973, devido aos Estados Unidos tentarem, digamos assim, apoiarem Israel na guerra contra os árabes israelenses. Por esse apoio dado aos Estados Unidos, né, como os países do Oriente Médio são os maiores produtores de petróleo do mundo, eles resolveram aumentar o valor do barril de petróleo, que custava em média de 1 a 3 dólares na época, agora passou nesse período aí que eles aumentaram a 15 dólares. E esse foi o principal efeito, que começou a faltar petróleo no mundo, que era o principal, digamos assim, a principal fonte de energia para todas as máquinas no mundo inteiro, entendeu? Beleza, então vamos lá. A globalização. A globalização é definida de diferentes maneiras por estudiosos do assunto. No entanto, em geral, as características fundamentais desse processo são inovações tecnológicas e sua distribuição desigual pelo mundo, novos processos de produção nas indústrias, intenso aumento na exportação e na importação de mercadorias, grande circulação de produtos e capitais, dinheiros investidos em produção que pode estar no sistema financeiro por meio de ações pelo mundo. E novas formas de organização espacial de empresas transnacionais que passaram a produzir e vender seus bens em escala planetária. Em outras palavras, gente, eu costumo dizer que globalização é o fluxo intenso de pessoas, mercadorias, capitais. Capitais é aqui a bufunfa, o dinheiro, tá? Capital, entendeu? E informações. Então é o fluxo intenso de tudo isso, que com o passar do tempo foi só aumentando e aumentando cada vez mais. As tecnologias em tempos de globalização. A globalização é marcada pela união entre ciência e tecnologia a serviço, sobretudo, do desenvolvimento das grandes empresas. Entre suas consequências estão a difusão e a aceleração de importantes inovações, como a energia nuclear, que pode ser transformada em energia elétrica para o consumo humano. A engenharia genética, que contribui para o combate a doenças e para a produção de remédios. Não só de remédios, mas também de alimentos, gente. Não é à toa que hoje nós temos ofertados já, na atualidade, alimentos transgênicos, né? São os organismos geneticamente modificados. Nós chamamos de transgênicos. Então nós consumimos muito milho transgênico, arroz, soja transgênica. Os avanços na química e na engenharia de materiais, permitindo a transformação de materiais que antes eram descartados em lixões e agora são reciclados e reutilizados. As telecomunicações, com o desenvolvimento de satélites e de fibra ótica, e aí nós temos hoje em dia a nossa internet cada vez mais com alta taxa de tráfego de dados, né? Antigamente, se a gente fosse analisar 20 anos atrás, era a internet de escada através da linha telefônica, era lento o processo, bem devagar, e hoje com a fibra ótica nós temos transmissão na mesma hora de vídeo e imagens, né? Coisa que não tinha antes. A informática, com o desenvolvimento de computadores, da internet e das novas formas de comunicação. Sobretudo, pessoal, nós temos um crescimento enorme da nanotecnologia. E aí os aparelhos ficando cada vez menores e com maior capacidade, com maior potencialidade. Se a gente for, por exemplo, pegar os celulares,
Veja um celular de 20 anos atrás e veja um celular na atualidade. A diferença de tamanho, peso e de funções que o celular atual carrega que o de 20 anos atrás não tem. Isso tudo é devido aos avanços das tecnologias, da informática, da nanorobótica, das telecomunicações. Vamos lá. Com o avanço da globalização, os modos de produção também se alteraram. Lá no início, quando eu citei para vocês no início desta aula, nós tivemos a globalização através do mercantilismo do século XV, que ainda era a manufatura, que já tinha passado pelo processo artesanal, que aí se ia iniciar o processo industrial. E esse processo industrial, ele vem agora de diferentes formas que a gente vai ver e estudar agora. A organização do trabalho também mudou. O toyotismo tinha por objetivo principal fazer frente à indústria automobilística estadunidense e seus princípios. Reforçavam ainda mais a ideia central do capitalismo, fazer mais em menos tempo e, se possível, com menos trabalhadores. Era o famoso just in time. Significa literalmente no momento exato. Trata-se de uma técnica de organização de espaço-tempo das empresas. Seu objetivo é tornar a produção e a distribuição de mercadorias mais dinâmicas. Nesse processo, a produção ocorre de acordo com a demanda e as empresas não acumulam estoque. Aí nós temos a automação do processo industrial, né? Tudo entregue nas mãos de robôs, tudo feito eletronicamente com os robôs. E o Kanban é o sistema de informações que alimenta a produção e entrega das mercadorias, com o uso de cartões coloridos. Cada cor indica uma situação para agilizar a produção e a entrega das peças para a demanda específica. E aí nós temos a situação dos dois modos de produção atuais, que é o Fordismo e o Toyotismo, né? Observe no quadro a seguir as principais diferenças entre o Fordismo e o Toyotismo. No Fordismo, gente, produção em série de um mesmo produto. No Toyotismo, produção de muitos modelos em pequena quantidade. No Fordismo, grandes estoques de produtos que serão vendidos. No Toyotismo, estoque mínimo, só se produz o que é vendido. No Fordismo, especialização, um homem opera uma máquina. No Toyotismo, polivalência, um homem opera várias máquinas. Por isso, galera, na atualidade, a importância de se qualificar nos estudos. Cada vez mais o homem opera as máquinas e precisa ter uma grande quantidade de conhecimento sobre várias áreas, né? E a gente vê nesta aula essa situação, essa necessidade de aprendizagem. A gente precisa aprender a se qualificar. Não é à toa que os cursos técnicos estão crescendo cada vez mais. E aqui nós temos o papel da internet, o avanço das telecomunicações no mundo inteiro, né? As cores mais quentes, as cores vermelhas, significam muito acesso. As cores mais claras, pouco acesso, e onde está escuro é onde não tem acesso, né? Então nós percebemos que aí nos Estados Unidos da América, muito acesso. Na Europa, deixa eu pegar o pincel aqui e marcar. Opa, gente, espera aí. Vou pegar o pincelzinho aqui. Ó, Estados Unidos da América, muito acesso. Europa, muito acesso. São os países desenvolvidos. No Brasil, nós temos essa mancha aqui na região sudeste brasileira, e você vê cores mais claras em todo o litoral brasileiro, por onde aconteceu esse processo de urbanização do Brasil. E aí nós temos muito acesso no Japão, na ZEE chinesa, né? O que é a ZEE chinesa, gente? São as zonas econômicas especiais. É onde tem a entrada do capitalismo na China. Nós sabemos que a China é um país socialista. Porém, nessas ZEEs há a entrada do capitalismo. Então, hoje nós temos que a China é um país socialista de economia aberta.
E aqui nós temos a Oceania, a Austrália, né? E o restante do mundo com cores mais escuras. Beleza, gente? Então tá aí. Deixa eu voltar aqui. Como é que volta? Não sei. Aqui. Então tá aí o gráfico do papel do acesso à internet. Você percebe que no interior do Brasil, na região norte brasileira, na região centro-oeste brasileira, são poucos acessos. Isso se dá ao quê? O pouco avanço dessas regiões, a floresta amazônica como objeto impeditivo da urbanização nessas áreas, o cerrado, né? A concentração industrial e a urbanização do sudeste brasileiro aí também como fatores predominantes para ter pouco acesso nessas partes do Brasil. Vamos voltar aqui. Bom, gente, e com a globalização veio também os chamados blocos econômicos, certo? Vamos voltar para cá. Com o fim da Guerra Fria, acabou aquela bipolaridade, né? Que existia entre o capitalismo e o socialismo. O capitalismo representado pelos Estados Unidos da América e o socialismo representado aí pela União Soviética. Depois disso passou para a nova ordem mundial. Se liga, gente, nova ordem mundial. Então não era mais bipolarizado, já era multipolarizado, partindo aí por 3 centros, né? 3 regiões, que eram os Estados Unidos, a Europa e os países, digamos assim, periféricos, né? E depois que terminou essa Guerra Fria e houve essa multipolarização, os países começaram a se organizar em blocos econômicos. Então existiam aí basicamente 3 formações de blocos econômicos, né? A integração política, a integração comercial, econômica ou monetária e os fóruns de coordenação. Quando a gente trata de integração política, aí nós temos a União Europeia como um dos blocos mais integrados nesse sentido. Porque além de ter todos os países com livre circulação de mercadorias, capital, pessoas, todos os países pertencentes à União Europeia tinham uma moeda comum, que é o euro, certo? E aqui na Europa, aí nós temos o NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, composto por quem? Estados Unidos, Canadá e México. Aqui na América do Sul nós temos 2, o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul, composto aí, criados por Brasil, Argentina, Uruguai, né? São esses 4 países, e Paraguai, desculpa. Nós temos a CAN. A CAN é a Comunidade Andina de Nações, né? É o Pacto Andino, digamos assim. Aqui no continente africano nós temos aí a CEMAC, a UEMOA e o CEDAW, né? Esses países, gente, muitos deles têm uma integração de um fórum de coordenação chamado de APEC, que é o Acordo Cooperativo da Ásia e do Pacífico, certo? Aqui na Europa Oriental nós temos a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que eram originados da antiga União Soviética. E assim nós fechamos aí os blocos econômicos. Valeu, galera. Qualquer dúvida, perguntem aqui nos comentários, que aí eu vou tirar para vocês gravando novas aulas ou lá no grupo do WhatsApp da escola. Beleza? Deixa eu aumentar aqui a tela e dar mais 2 recadinhos. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho, que assim que eu lanço a aula você já fica ligado. Bacana? Até mais. Beijo, professor Ederson, Geografia em Ação.